Bom dia, pessoal, bom domingo, mais um livro e hoje vamos com essa obra aqui, de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Confesso que quando eu recebi essa obra aqui, deixei ele meio de lado e agora retornei a lê-lo. Percebi que na revista Veja, esse livro aqui foi um dos mais vendidos do ano de 2020. Então, eu queria saber o que tem tão especial nessa obra aqui que está cativando muitas pessoas e é um livro recém-chegado aqui no Brasil. Essa obra aqui traz um segredo guardado há mais de 80 anos, porque o escritor escreveu esse livro lá em 1938 e a família não deixou ele publicar. E agora está sendo publicado. Vamos conhecer um pouquinho dessa obra? Importante falar que Napoleão Hill foi um dos assessores dos presidentes Wilson e Roosevelt dos Estados Unidos. E ele tem muita relação a essa parte do autoconhecimento, das relações interpessoais. Então, ele é um dos livros mais lidos. Bom, você deve estar se perguntando aí, mas para aí, mas quem é esse diabo? Ele existe mesmo? Ou será que é uma metáfora? Olha, diabo não existe. Na realidade, é uma metáfora, é tudo aquilo que é o mal. O mal, sim. O mal é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não organiza em relação às leis naturais. Então, o diabo é uma forma provocativa de chamar a atenção. Porque quando você lê o título, você pensa, tá, mas existe esse diabo? Qual é a relação que ele tem com a nossa vida? Quais são as principais armas mentais para provocar as pessoas que estão alienadas? Ele diz aqui que ele não consegue mexer com 2% da população mundial, ou seja, 98% da população mundial tem relação com o diabo. Olha, o livro foi escrito em 1938, ou seja, naquele momento que o mundo inteiro estava passando pela fome, pela crise de 29, em 1929, um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E aí, como estaria a sua cabeça vivendo naquele momento? Agora estamos vivendo um momento de pandemia, onde o medo, onde a fome começa a assolar as mentes humanas. E Napoleão Hill, naquele momento, ele pensou, meu Deus, eu tenho que pensar alguma coisa, eu tenho que sair desse turbilhão de nervoso e de medo que eu estou passando. Então, esse livro aqui é praticamente um manual pessoal para aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que o medo, que o fracasso, que as limitações, que os problemas cotidianos, que a falta de coragem, que os pensamentos negativos que habitam na nossa mente, a gente não consegue regular eles. Então é praticamente um manual. Ele puxa e ele mostra bem certinho tudo que a gente faz de errado. Napoleão Hill tem um ensinamento bem interessante no livro, que ele diz assim, toda adversidade existe uma semente equivalente de benefício. Então quando a gente olha assim, pá, mas é uma adversidade, estamos vivendo um momento de pandemia, ele está a serviço de algo. A pandemia está a serviço de algo. Está a serviço daquelas pessoas que estão dormentes, que estão ali, amuadas, sem falta de coragem. Vamos lá, vamos levantar, vamos mudar. Todo mundo está sofrendo na pele as dificuldades da pandemia. E isso é ruim? Não, isso é bom, porque faz os ursos saírem da hibernação, fazem as pessoas levantar, começar. Então, toda adversidade vem com uma semente da mesma equivalência para o crescimento. Basta você parar de ser alienado, deixar de ser alienado e pegar a tua mente e colocar os pensamentos positivos com um propósito. Bom, no início do livro, ele traz uma contextualização da sua vida, desde 1908, né? Para que depois você compreenda lá na página 49 que vai começar com a conversa mesmo com o diabo. Então ele faz uma contextualização falando que ele queria pagar a faculdade de direito dele através de pesquisas. Ele iria entrevistar pessoas de sucesso, ia fazer um folhetim e ia vender. E foi aí que ele teve a ideia de conversar com Andrew Carnegie, que é uma das pessoas mais ricas do mundo inteiro. Ele tem projetos de filantropia, construiu museus, biblioteca, casas de show, uma pessoa de muita influência, um dos homens mais ricos do mundo. E ele chegou para ele e disse assim, por que você pesquisar só as pessoas de sucesso e não saber o que as pessoas de fracasso falam? Então foi aí que ele passou 20 anos de sua vida pesquisando, conversando com pessoas de sucesso e de fracasso. Mais de 25 mil pessoas foram entrevistadas. Então, passado esse tempo, Napoleão Hill fez um compilado de seus princípios, 17 princípios. Só que acontece que ele não conseguia colocar em prática.
né? Então ele se viu tumultuado nesse momento e ele pensou assim: não, vou viajar, vou para Filadélfia. Foi lá na Filadélfia, pegou dinheiro emprestado, publicou o livro, ganhou o primeiro cheque lá e ficou pensando: pá, mas eu não consigo colocar em prática aquilo que eu escrevi. E aí, um dia, ele teve um grande start. Começou a pensar assim: eu vou dar uma caminhada e vou pensar o que eu vou fazer. E lá, ele acessou o outro eu. E agora eu vou contar para vocês o que é acessar o outro eu. Começou a pensar assim: eu vou dar uma caminhada e vou pensar o que eu vou fazer. E lá, ele acessou o outro eu. E agora eu vou contar para vocês o que é acessar o outro eu. Ele começa dizendo assim, que a fé é aquilo que diversifica as pessoas. A fé é aquilo que faz com que a pessoa tenha grandes realizações. E aí, ele dá exemplo de Thomas Edison. Ele tentou mais de 100 vezes, através dos meios naturais, descobrir a luz. E ele não desistiu. Então, o que seria da humanidade se ele tivesse desistido? Então, a fé, o propósito, aquilo que está dentro de você, aquilo que é a tua energia que mexe, que tem que comandar a mente. As pessoas que estão alienadas não deixam a fé agir. Elas são negativas, elas só pensam coisas erradas, elas não têm propósito, elas não se intensificam, não têm coragem, elas são comandadas pelo outro eu. E esse outro eu é o diabo. Ele coloca também que existe uma força primeira, uma força provedora de tudo, que cria tudo, que ela tem muita harmonia, que regula tudo, a noite, o dia, o nascer, o crescer, as plantas, o vento, o sol. E isso é concreto. E isso é verdadeiro. A pessoa que se conecta com essa energia natural, essa força natural que está dentro, que é essa centelha divina que está aqui dentro, ela tem 100% de chance de conseguir êxito na vida. Porque ela tem a coragem, ela tem a força propulsora que movimenta, né? E a energia negativa, o pensamento negativo, é o oposto. É aquilo que corrói, aquilo que não quer o desenvolvimento, aquilo que quer que você não cresça, aquilo que quer que você se torne alienado, né? Aquilo que quer que você use o outro para fazer coisas erradas contra essas leis naturais. Então ele traz como que o diabo controla as pessoas através de 6 pensamentos: pobreza, crítica, perda de saúde, perda do amor, velhice e a morte. E o que mais assombra as pessoas é a pobreza e a morte. Através desses pensamentos, que os pensamentos negativos atuam e faz com que as pessoas parem de crescer, faz com que as pessoas parem de ter criatividade, de ter vontade de dar certo, de ter vontade e ambição. Então, esses 6 pensamentos que são comandados pelo diabo. Então, alienar-se é a causa mais comum das pessoas se levar ao fracasso humano. Porque o alienado, ele fica vulnerável. O alienado, ele tem medo. O alienado destrói o seu poder de iniciativa individual. Ele tem medo. Ele não acredita no sonho, naquilo que ele quer realizar. E a pobreza e a doença, ele diz que é contagiosa, porque está geralmente nas pessoas alienadas, que não sabem o que querem. Ele coloca que as pessoas de sucesso e poderosas não são alienadas, porque elas não deixam o medo tomar conta das suas mentes. Elas afastam diariamente os pensamentos negativos. Elas pensam sempre no progresso, no depois, no futuro. E isso ele começa a classificar os alienados e os não alienados. Então eu achei de suma importância a página 73 e a página 75, porque ali ele vai colocar a diferença do alienado e a diferença do não alienado. Então eu vou trazer alguma coisinha aqui para você. Então a página 73, tá aqui, ó. Os alienados. Como que agem as pessoas alienadas? A primeira coisa que você vai notar que um alienado, ele tem total falta de propósito de vida. A sua falta de autoconfiança é evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele sempre quer ganhar as coisas prontas. Ele gasta tudo o que ganha. Ele não consegue ter crédito e não poupa, né? Ele fica doente ou debilitado por alguma coisa imaginária.
Ele clama aos céus para sofrer menos dor, mas ele não fez nada para não ter aquela dor, né? Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não tem iniciativa, ele não sabe se expressar, ele não sabe se esforçar. Ele vai se negar a cooperar, porque ele sempre quer fazer as coisas sozinho. Ele acha que a felicidade, ele é melhor que tudo. Ele não coopera, né? Ele é individual. Ele terá uma mente limitada, intolerante em todos os aspectos. Ele fica bravo por qualquer coisa. Ele quer tudo dos outros, quer esperar tudo dos outros. Ele sempre está disposto a dar um pouco, mas ele não quer dar nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele não consegue decidir sobre nada, mas essa aqui é a melhor. Ele contará uma mentira antes de admitir a sua ignorância em qualquer assunto. Então ele rebaixa o outro antes dele assumir a culpa. Esse é o alienado. E aqui ele segue traçando o perfil. Agora vamos na página 75, onde ele vai trazer um não alienado, que são 2% da população. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definitivo por meio de algum plano bem organizado e detalhado, a qual também esse plano é definitivo. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando e ele tem uma estratégia central. O tom da sua voz, a repetitivo por meio de algum plano bem organizado e detalhado, a qual também esse plano é definitivo. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando e ele tem uma estratégia central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho nos seus olhos, a rapidez das decisões, ele é claro. Ele sabe o que ele quer, ele tem respostas diretas, ele não cria subterfúgios, evasões. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceita favor em troca. Se ele não souber a resposta, ele dirá francamente, eu não sei. Ele não tem medo de se colocar para baixo. Ele nunca culpa os outros por seus próprios erros, porque ele sabe que nós somos humanos. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença sentir onde quer que esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. Ele não pensa negativo, ele acredita nos propósitos, mas acima de tudo, ele sabe que existe algo maior, que rege tudo, algo infinitamente maior que todos os homens. Porque ele tem a fé grande, a esperança grande, e quem comanda a mente dele é Deus e não o diabo. Gente, você vai perceber na leitura que nós somos criadores dos nossos problemas, nós somos responsáveis. O ser humano cria os problemas e as fragilidades, as pandemias, as crises, as guerras vêm para o ser humano sair desse patamar que ele está de alienado para se colocar os pés no chão e começar a fazer a mudança. Tem muitos ensinamentos aqui no livro. Ele vai fazer também uma crítica aos pais, à escola e à igreja. Aqui em relação à escola, ele fala assim: o sistema escolar esforça-se para ensinar as crianças a memorizar fatos, mas esquece de ensinar as crianças a ocupar a sua mente. E daí depois ele vai trazer todo um perfil de ensinamento para as crianças. Coloca aqui: ensine as crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que foi criado o problema. Aquilo que a gente falou lá na frente. A tragédia traz a mesma semente do propósito. Então, ele traça um monte de perfil aqui. Ele vai trazer também sobre a sabedoria, sobre as adversidades, né, os pontos positivos da adversidade, sobre o ritmo hipnótico, que através desse ritmo hipnótico, o ensinamento em relação à sabedoria é muito importante. Ele vai colocar aqui que a sabedoria é a habilidade da pessoa saber se relacionar com as leis da natureza, né? Sem prejudicar a natureza. Então, o que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo mais o desejo da sabedoria. Então, os 3 fatores mais importantes do livro são o poder do hábito, o poder da mente e o ritmo hipnótico. O que vai analisar o ritmo hipnótico? Você tem um pensamento negativo, outro pensamento negativo, outro pensamento negativo, que com o passar do tempo se torna concreto. Então, aí que traz o alienado.
O alienado, ele tá naquele pensamento negativo. Hoje, amanhã, depois amanhã, semana que vem. E o tempo faz o ritmo hipnótico. Então, eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho do que traz esse livro, porque são muitos ensinamentos. Nossa, sublinhei um monte esse livro aqui, coloquei esse post-it aqui para lembrar, né, do que é o alienado, do que não é alienado, do que a fragilidade leva. Mas a palavra certeira do livro é a gente controlar a mente. Coisa básica, controlar a mente. Se você saber controlar a mente, você não vai ser um alienado e você vai ser uma pessoa de sucesso.